E aí pessoas, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo em paz? Como é que estão as coisas? Como é que está a sua existência? Como é que está a sua vida? Aí nesse mundão de Deus, nesse mundão enorme de Deus, tudo tranquilo, tudo em paz, tudo na mais perfeita maravilha? Como é que está a sua vida? Tudo bacaninha? Ó, muito obrigado por você estar aí no canal Paulo Dharma 1970, você que, sei lá, está em Sergipe, você que está em São Paulo, em Brasília, no Rio de Janeiro, ou, sei lá, no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, em Tocantins, no Rio Grande do Sul, onde você estiver nesse país imenso aí, ó, muito obrigado por você estar no canal Paulo Dharma 1970, muito obrigado mesmo. Você que está fora do Brasil também, né? Você pode estar na Argentina, pode estar em Portugal, pode estar no Paraguai, no Peru, onde você estiver nesse mundão de Deus aí, muito obrigado. Sinta-se acolhido aqui no canal Paulo Dharma 1970, brasileiros espalhados pelo mundo. Brasileiro igual Pardal, né? Brasileiro aí, onde estiver aí nesse mundão de Deus, muito obrigado, agradecendo a você, né, por você estar aí assistindo esse vídeo do canal Paulo Dharma 1970, dando essa força, dando essa moral, e agradecendo também a Deus, porque sem Deus nós não fazemos rigorosamente nada. Deus é a nossa força, Deus é a nossa fortaleza, o nosso Senhor Jesus Cristo sempre, né, Ele é o caminho, a verdade e a vida sempre, beleza? Jesus é a nossa força, Jesus está aqui conosco, Jesus está sempre dando aí esse poder pra gente poder, essa vibração pra gente poder viver e existir aí sempre, tranquilo? Jesus é o caminho, a verdade e a vida, tranquilo? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, tá aqui meu Instagram, @paulodharma1970, @paulodharma1970, muito obrigado. Também se você quiser ajudar o canal, 988-290-767-91. E se você também quiser adquirir alguns dos livros ou filmes que eu citar aqui nesse vídeo, você pode entrar pela Amazon, beleza? Você pode entrar pela Amazon e comprar lá, vou deixar o link aí embaixo, tá? O link para você poder entrar na Amazon, você dá essa força também pro canal Paulo Dharma 1970, tranquilo? Beleza? Que você tá aqui um monte de livros aqui, um monte de filmes, de repente você pode se interessar por algum, beleza? Aí você entra lá, compra pela Amazon e você dá essa força aqui pro canal Paulo Dharma, tranquilo? Beleza? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, comente, compartilhe esse vídeo para outras pessoas terem acesso ao canal Paulo Dharma 1970, tranquilo? Beleza? Belezinha? Recado dado, recado bacana. Quando passar aqui os letreiros, quando passar aqui a abertura do canal, a gente já entra aqui, senta o pau aqui no vídeo aqui, que vai ficar bacana. Tranquilo? Beleza? Te volto já já. Valeu? Curta o vídeo, se inscreva no canal, comente, entra na Amazon, compra os filmes lá, os livros lá que eu vou citar aqui. Tranquilo? Valeu? Até a próxima. Até já já. Valeu. Tchau, tchau. Opa, voltei. Foi só o tempo de tomar uma aguinha, né? Tomar nossa água e voltar aqui. Seguinte, de quem eu vou falar aqui, ele é um dos meus cineastas favoritos desde a década de 90. Desde os anos 90 eu tenho ele em altíssima conta pelos filmes, né? Não conheço a vida particular dele, acredito que seja uma vida tranquila. Inclusive ele faz citação aqui no livro aqui sobre a família dele, né? Tal que o permite poder escrever, a esposa e os filhos, etc, dar essa moral pra ele, né? Seguinte, é um pouquinho sobre isso aqui, ó. Tarantino, quem tem Tarantino? Era uma vez em Hollywood, a novelização do filme. Este livro aqui que foi para mim uma gratíssima surpresa. Assim, não que eu tivesse hesitado em nenhum momento na hora que eu tive contato com o livro. Opa, esse livro aqui, na mesma hora eu já tinha assistido o filme há uns anos atrás, um tempo atrás assisti o filme, e o filme eu gosto pra caramba, e eu gosto dos filmes do Tarantino. Aí nada como ter a novelização, né? Novelização do filme aqui, ó. Olha que bacana, ó. Tá vendo? Uma grata surpresa. O Tarantino, pra quem não conhece, pra quem chegou ontem, né? Ele é o sujeito que fez esses filmes aqui, ó. Cães de Aluguel, tá vendo? Ó? Cães de Aluguel. Ó, o Kill Bill, né? Tanto aqui, o Kill Bill, ó. Aqui. O Kill Bill. Tá vendo? O Kill Bill 2. Eu posso dizer que no passado eu tinha praticamente tudo do Tarantino. Eu acho que o único filme dele que eu não assisti até hoje é Os Oito Odiados, que eu não assisti. Olha aqui o famoso, né, Pulp Fiction, aqui ó, aqui o Pulp Fiction, esse aqui que eu considero um dos melhores dele, né, Pulp Fiction, né? Quer dizer, ele fez filmes excelentes. Tem o Bastardos Inglórios, que é esse aqui, ó. Esse eu acho
Que aliás ele tem similaridade com Era Uma Vez em Hollywood. Tem uma coisa puxando a outra, que eu vou falar daqui a pouco. Aqui, deixa eu ver aqui, ó. Bastardos Inglórios. Aqui, ó, tem até... Ó. Aqui, ó. Na época em que eu comprei o filme, aqui, ó, eu deixei o cupomzinho fiscal aqui ainda, tá vendo? Bastardos Inglórios, aqui, ó, DVD e tudo. Então é isso. Ele tá ainda, né, um cineasta em atividade, fazendo esse último Era Uma Vez em Hollywood, é justamente o último filme que ele fez. E conforme o filme, inclusive, o Brad Pitt ganhou o Oscar, né? Ganhou o Oscar como ator coadjuvante. Quer dizer, ele já ganhou, o Tarantino já ganhou o Oscar por roteiro. E esse livro, ele assim, fazendo um exercício de imaginação, ele escreveu o primeiro livro. Isso aí é só chute meu, tá? Ele escreveu esse livro, botou todas as ideias dele aqui, aí depois veio aqui no livro e separou o que ele queria para colocar no filme, para fazer o filme. Quer dizer, ele separou muitas das ideias. O livro ele não é... muitas vezes aqui, quase 80% do livro não tem no filme, é diferente. Inclusive o final é diferente. O começo é semelhante, o começo tem semelhanças, mas muitas situações aqui cabem apenas na novelização, não tem no filme. O final, como eu falei, é bem diferente o final do... Aliás, o final do filme, ele tá no meio do livro, ele tá aqui na página... deixa eu ver aqui... Na página 153, de um total de 558, quer dizer, o final do filme tá na página 100. Se você tiver o livro, você comprou o livro... Você tem esse livro aqui que está nas grandes livrarias do ramo e tem na Amazon para você adquirir, né? Como eu sempre gosto de dizer, se você quiser comprar esse livro aqui, você pode clicar aí embaixo aí e dar força pro canal Paulo da 1970. O final do livro, ele vai estar exatamente na página 153. Simples assim, entendeu? Para quem não viu o filme, para quem chegou agora, não está sabendo desse filme Era Uma Vez em Hollywood, do Tarantino, vai contar a história de um cineasta chamado Rick Dalton, um cara de televisão e de cinema, né, ele fez séries de televisão. Ele fez algumas séries de televisão nos anos 60, entre os anos 50 e os anos 60, e ele está se sentindo um cara meio decadente, né? Os papéis que ele é sempre de coadjuvante, ele não tem nenhum papel assim principal, nada de papel principal em filmes relevantes. Ele tá assim se sentindo, ele é um cara que é alcoolista, né? Ele é um alcoolista, ele é um indivíduo que se está sentindo, ele tem depressão, ele bebe muito, ele é um cara que bebe bastante, e por conta disso ele faz papéis assim de ator secundário, né? De ser ator secundário em séries de TV, sempre papel de vilão, e isso vai o deixando assim, ele já não é muito otimista. Ele vai se deixando levar assim por uma espécie de depressão, melancolia, né? A palavra melhor seria essa, a melancolia de os anos estarem passando. Ele vai vendo figuras que ele gosta assim, mais ou menos, né? Como o Steve McQueen, fazendo clássicos como esse Fugindo do Inferno, que é algo chatíssimo, que ele sempre tem que ficar fazendo comparação às pessoas o tempo todo, dizendo: você era um dos 4 atores lá que iam fazer o Fugindo do Inferno, que lançou o Steve McQueen pro estrelato, né? E ele tem que ficar o tempo todo dizendo: não, eu não sou o sujeito que ia ser escolhido para fazer esse filme, não estava nem entre os 20. Aí ele vai citando atores, né? Jorge Pepara, entre outros, que eram mais cotados se o Steve McQueen desistisse de fazer o Fugido do Inferno. Então ele tem que ficar escutando essa lenga-lenga, e isso vai deixando ele deprimido, vai deixando ele chateado, porque caramba, o que podia estar fazendo coisas, filmes. Aí ele vai citando, o livro é uma sucessão de citações de obras cinematográficas, atores, toda aquela galera dos anos 60, né? Os filmes dos anos 60, entendeu? Vai citando filmes clássicos de faroeste,
atores como Paul Newman, tá vendo? Atores como Paul Newman ou Robert Redford, só a nata, né, do cinema dos anos 60 e também dos anos 70. Quer dizer, o livro ele é uma citação assim incrível de filmes, de atores, celebridades dos anos 60. E esse Rick, ele vai exatamente tendo essa depressão, ele é uma espécie de melancolia, não vou chamar de depressão, né? Ele vai citando filmes e mais filmes clássicos e mais clássicos do cinema, vendo? Atores, faroeste. Aí no começo do livro ele vai receber uma proposta, né? Ele vai receber uma proposta de um agente, de um sujeito que quer levá-lo para... É o Marvin Schwartz, que no filme é o Al Pacino. Ele vai sendo citado, ele vai citando essas referências todas e convida o Rick para ir para a Itália fazer filmes de faroeste, né? Faroeste espaguete, entendeu? Fazer faroeste espaguete. Vai citando isso, vai dizendo para ele, se você quiser ir para a Europa, você vai fazer lá uns bons faroestes lá, você vai viver lá, vai viver como rei na Itália. Ele acaba até indo. É algo que me lembra bastante o que aconteceu com o próprio Clint Eastwood, né? Que tinha uma série de televisão Highwood nos anos 50, que acaba tendo que ir para a Itália Itália e Espanha, para fazer filmes de faroeste do Sergio Leone, que quando ele volta como uma super celebridade. Os filmes, a trilogia, né, por um punhado de dólares, por uns dólares a mais, fizeram bastante sucesso, né, esses dois filmes que o Clint Eastwood fez, né, porque é uma trilogia, mas o Clint Eastwood fez dois, por uns dólares a mais, e isso fez muito sucesso, e o Clint Eastwood volta como estrela, e ele acaba protagonizando os próprios faroestes dele, norte-americanos, né, vários faroestes que ele fez, e depois se tornou uma carreira de sucesso sui generis, que está aí até hoje, com mais de 90 anos de idade, é uma lenda, ganhador de vários Oscars, etc. Então ele vai mostrando esse Marvin, vai mostrar para ele que ele tem que diversificar a carreira dele, já que ele fica fazendo filminho, né, séries de faroeste, né, ele faz séries de faroeste mais como bandido, para ele poder acordar e tá recebendo propostas para ir para a Itália fazer lá. Tá. E ele vai pensar sobre isso. Ele tem um dublê, que é o Cliff Booth, que é o nosso queridíssimo Brad Pitt. O Cliff Booth é o dublê do Rick, é a pessoa com a pior reputação de qualquer set de filmagem em toda a cidade de Los Angeles, por ser o único que pode ter cometido um homicídio e escapar de ser preso. É um sujeito que lutou na Segunda Guerra Mundial, entendeu? Matou italiano, japonês, alemão. Ele fez um estrago, ele foi condecorado na Segunda Guerra Mundial como um cara vibrante. Quando termina a Segunda Guerra Mundial, ele volta para os Estados Unidos. E aí volta e vai ser dublê, né, de cinema. Ele não é um cara para ser ator, ele vai ser dublê de cinema e se envolve, né, em um monte de situações, como a morte da própria esposa, que segundo o livro e o filme, ele matou por acidente a mulher. Inclusive ele gosta muito da música Delilah, do Tom Jones, né, que cita exatamente a morte da mulher lá no Delilah, entendeu? Na música do Tom Jones. Ele é fã disparado de músicas dos anos 60, ele gosta das músicas dos anos 60. Ele não gosta de Truffaut, acha Truffaut, esses filmes incompreendidos, um lixo, né? Ele acha um lixo, ele não entende essa história do menino do filme. Ele gosta do Alan Ladd, dos Brutos também ama. Olha a linha de cinema que o Cliff gosta. Ele gosta dos Sete Samurais, ele é fã do Akira Kurosawa, né? Ele gosta dos Sete Samurais. E ele também é fã do Acossado do Jean-Paul Mondot, como é que é? O Belmondo, que esse é o ator principal do Acossado. Inclusive eu tenho cartaz aqui do filme aqui, do Jean-Paul Belmondo aqui, que ele é justamente um dos atores favoritos do Cliff, aqui, ó. Ele é fã desse Acossado. Não que ele deva gostar muito do Godard, né? Mas esse filme aqui era um filme diferente do Godard, que depois acabou virando aquele cineasta
né, aqueles filmes dos anos 60 e depois dos anos 70 são assim intragáveis, né, para muita gente, né? Eu assisti, mas hoje eu já tenho um certo pé atrás com esse filme. Então esse Cliff, ele vai se envolver, ele é um cara que se envolve em polêmicas, né, em polêmicas, situações assim estranhas. E uma das citações estranhas olha aqui o Antonioni, né, depois daquele beijo também, que o Cliff também acha horroroso. Ele acha esses filmes do Antonioni, esses filmes, certos tipos de filme europeu terríveis. Na página 153, como eu citei aqui, vou fazer até a leitura aqui, ó, só para você ter uma ideia de que isso aqui era o final do filme. No final do filme, que o Tarantino mudou, colocou o final para o meio do livro, e a gente vai ter um outro final que você vai saber, obviamente, lendo o livro, né? Eu não vou dar aqui para você o final do livro. Você vai ler o livro, vai comprar, vai adquirir, né? Você vai adquirir o livro, aí você adquire e você vai ter você vai ver exatamente, você vai ter as mesmas sensações, né? As mesmas sensações de comparação entre o livro e o filme. Como uma mídia, ela é a mesma coisa, mas é diferente, né? É isso que eu acho legal. Se eu tivesse lido só o livro e não tivesse ainda assistido o filme, eu ia depois, quando eu fosse pegar o filme para assistir, eu falei assim, caramba, o cara modificou um monte de coisas, um monte, que fica bem interessante justamente nessa comparação, né, entre os dois. Olha só na página 153 que ele diz aqui, ó. Ao que os dois riram em cada ponta da ligação, quer dizer, no telefone, né? Ó, bom, honestamente, Rick, diz Paul, quando o Lewis matou aquele bando de gente no filme, né, sem mexer um músculo do rosto, não foi porque ele era muito corajoso, foi porque você não sabe atuar. Esse tal de Paul aqui falando pro Rick, né? Os dois riram em cada ponto da ligação. Ao que o Endicott estava se referindo. Pouco tempo depois que Rick e sua namorada chegaram de Roma e foram morar numa mansão em Benedict Canyon, 3 hippies, 2 garotas e um cara invadiram sua casa brandindo facas de açougueiro e uma pistola e ameaçando sua família. Rick e Cliff deram um jeito nos invasores rapidinho, matando os 3 num confronto brutal. Cliff, na sala de estar, protegendo a nova esposa de Rick, Francesca, esmagou a cabeça do cara e de uma das garotas. Rick, que estava boiando em sua cadeira inflável na piscina na hora do ataque, quando quase foi baleado pela garota hippie, que tinha uma pistola. Mais tarde ele declarou às autoridades, aquela hippie desgraçada quase arrancou minha cabeça. E numa cena digna do filme de Wendicott, Os 14 Punhos de McCluskey, Rick carbonizou a invasora com o lança-chamas com o qual havia treinado para o filme, que ele havia guardado de recordação em seu galpão de ferramentas. Eu queimei aquela hippie desgraçada até virar carvão, diria ele mais tarde ao vizinho. Nunca ficou claro quais eram as intenções dos invasores armados, mas pareciam tanto mortais quanto perversas. Quando Cliff perguntou ao homem o que ele queria, o rapaz evocou Satã dizendo, eu sou o diabo e vim aqui para fazer o seu trabalho. O Departamento de Polícia de Los Angeles tem a teoria de que os hippies estavam derretendo de ácido e resolveram realizar um ritual satânico. Agora, se tem uma coisa que não é teoria, é que aqueles hippies de merda com certeza escolheram a casa errada para fazer isso. No filme, vai ser a casa para ser escolhida era da Sharon Tate. Porque nós temos aqui uma realidade paralela, né? Isso aqui é uma outra realidade, essa aqui é mais uma outra realidade. Nós temos a realidade do filme, tem a realidade aqui e tem a realidade que aconteceu em 1969 lá com a morte da Sharon Tate, né? Esposa do Roman Polanski, que o Charles Manson, né? A família Manson, ela adentrou a casa da Sharon Tate e a assassinou, inclusive ela grávida. Sobre esse caso da Sharon Tate, né? Tem esse livro aqui do Jesse Kosinski, né? Um parceiro desconhecido, esse livro aqui, ó, que ele dá detalhes, que ele era amigo do Polanski, da família, e ele dá detalhes exatamente de como foi o crime, né? Ele vai colocar aqui no livro, lá pela parte final, que eu não vou ler aqui, que é muito horrível, como esse pessoal entrou, né, na casa, lá na mansão
na mansão e assassinou a Sharon Tate e depois fez aquelas coisas todas de escrever na parede com sangue, entendeu? Ele vai dar, esse Jerzy Kosinski, ele vai dar detalhes aqui do crime, né? Que ele foi uma das pessoas que viram, né? Não estava na casa, mas que ele logo depois ele viu, ele era amigo do Polanski à época, beleza? Então, um parceiro desconhecido, se você tiver curiosidade, você pode adquirir esse livro aí, né? Adquirir esse livro, você vai ter esse caso, esse livro muito interessante mesmo, beleza? Seguinte, então, tem isso que eu falei, que o Tarantino mudou várias situações e criou outras, né? Enriquece bastante o filme, né? O livro, ao meu ver, ele é bem mais interessante. Eu gosto bastante do filme, mas eu acho o romance, né? O livro em si é bem mais interessante do que o filme. Mas eu gosto do filme, beleza? Tranquilo? Tem uma outra cena aqui essa eu vou ler toda, porque essa eu falei, não, essa e tem no filme também, ele não fez questão de tirar, ele modificou, que é exatamente isso aqui, ó. Deixa eu ver aqui. No capítulo 13, o doce corpo de Deborah. Embora todo mundo na comunidade de dublês soubesse que Cliff Booth era o dublê de Rick Dalton, esse não era o motivo pela qual ele era mais conhecido. Ele era apenas o motivo legal pela qual ele era mais conhecido. Na lista de coisas pelas quais Cliff Booth era conhecido, essa estava ali pelo quarto lugar. O primeiro item da lista costumava ser o incrível histórico militar. Ter mais mortes confirmadas de soldados inimigos japoneses do que qualquer outro americano em serviço no Teatro do Pacífico era uma façanha e tanto. E estas eram apenas as mortes confirmadas. Pergunte a qualquer um de seus colegas combatentes da resistência filipina por quantas mortes não confirmadas de soldados inimigos japoneses Cliff Booth havia sido responsável, e a resposta seria, puta merda, sei lá. Entretanto, depois que começou a circular abertamente o boato de que Cliff Booth havia assassinado a esposa em 1966, seu status de herói de guerra tornou-se a segunda coisa pela qual ele era mais conhecido dentro da comunidade de dublês. O terceiro item na lista das coisas pelas quais Cliff Booth era conhecido dentro da comunidade de dublês era o seu talento como Ranger. Cliff Booth era o melhor Ranger da indústria do cinema dos anos 60. O que é um Ranger? Nem tente procurar, não é um termo oficial. Bom, digamos que você seja o chefe da técnica e esteja trabalhando com um diretor muito babaca que grita com os caras da sua equipe o tempo todo. Ou com algum ator imbecil que fica o tempo todo reclamando dos caras da sua equipe e botando neles a culpa pelos próprios erros. O chefe da técnica e os membros da equipe não podem enfiar a porrada no diretor ou quebrar a cara do ator quando eles enchem o saco. Mas o que o chefe da técnica pode fazer é contratar um dublê freelance, alguém que não faz parte de sua equipe, e esse cara é o Ranger. E o Ranger pode fazer aquilo que eles não podem, que basicamente é dar um cacete no babaca, de preferência na frente de toda a equipe. Digamos que você esteja trabalhando por um ano sob o sol escaldante do Mississippi para aquele careca nazista, filho de uma do Otto Preminger, em Um Incerto Amanhã, e que esse sádico de tenha menosprezado e repreendido membros da sua equipe na frente de todo mundo durante o ano inteirinho. Então você contrata o Cliff Booth com um dublê por um dia e faz com que ele arruine de propósito uma cena na frente do Otto. Daí você e sua equipe simplesmente escolhem um lugar para sentar e ficam curtindo o show. Booth acertou um soco no queixo de Preminger bem no meio da descompostura que ele lhe passava, fazendo com que o diretor caísse durinho na lama do Mississippi. A desculpa de Cliff foi que, sendo um herói da Segunda Guerra Mundial, ele teve um flashback quando Preminger começou a gritar com ele em sotaque alemão da Gestapo e se esqueceu de onde estava. E quando o gerente de produção entregou a passagem para que ele voltasse para a casa de ônibus no dia seguinte, Cliff deixou o Mississippi com um bônus que não apareceu na contabilidade de $700 no bolso. E naquela noite, celebrando com a equipe no bar do hotel, ele não precisou pagar por nenhum de seus drinks. Ou digamos que você faça parte da equipe de dublês do seriado de TV James West. O protagonista Robert Conrad orgulhava-se de fazer ele mesmo boa parte de suas cenas de ação. Bom, isso talvez fosse mais ou menos verdade. Mas embora atuasse em suas próprias cenas de ação, ele não se importava muito com quantos dublês se machucavam no processo. Principalmente quando isso significava batizar algum dublê durante as lutas. Definição de batizar, acertar um soco de verdade por acidente durante uma briga encenada. Coisa pela qual ele jamais assumia a responsabilidade. A culpa era sempre deles,
Eram eles que não estavam no lugar em que deveriam estar, eram eles que não tinham sido profissionais, eram eles os culpados por ele ter machucado sua mão. Conrad fazia isso com tanta frequência que na comunidade de dublês ganhou o apelido de Robert Nunca Encontrou um Dublê que não pudesse culpar Conrad. De modo que todos consideravam um grande e glorioso dia quando Cliff Booth, como um nocaute acidental, botou Bob para dormir vestindo suas calças apertadas. Alguns dos dublês choraram de rir. Mais uma vez, Cliff deixou o set com $700 de bônus em seu bolso traseiro e um engradado de cerveja no porta-malas do carro. Depois, durante as filmagens de 100 rifles numa locação dentro de um bar da cidade de Almeria, na Espanha, ele se tornou o único homem branco de que se tem notícia derrotar Jim Brown numa briga de socos. Agora, muito embora essa história pareça sensacional, também pode ser que justamente não passe de brincadeira. Em primeiro lugar, é pouco provável que Cliff também estivesse lá na época em que Jim Brown e Burt Reynolds estavam na Espanha filmando 100 rifles. Ele provavelmente estava com Rick filmando sua participação no episódio de Bingo Martin. Mais tarde, em 69, Rick e Cliff estariam em Almeria filmando Sangue Vermelho, Pele Vermelha com Telly Savalas. Além do mais, a lenda de um branco vencendo Jim Brown numa briga de socos talvez seja apenas isso, uma lenda. Supostamente ou foi A. Cliff num bar da Espanha em 100 rifles, B. Rod Taylor no Quênia no set de Os Mercenários, C. Rod Taylor de novo não no set de Os Mercenários, mas na mansão da Playboy na frente do chafariz, ou D. Isso jamais aconteceu. Mas a briga mais famosa de Cliff dentro de um set foi a disputa amistosa entre ele e o mais renomado artista de arte marcial de todos os tempos, Bruce Lee. Na época em que aconteceu o que viria a ser conhecido na carreira de Cliff como o incidente Bruce Lee, Bruce ainda não era um superastro do cinema, nenhuma lenda. Ele era apenas um ator que interpretava Kato, o parceiro do Besouro Verde, no seriado de TV O Besouro Verde, um programa de baixo orçamento feito para surfar na popularidade do seriado do Batman. Mas na comunidade de Hollywood, até mais do que por seu papel no programa, Bruce Lee era conhecido como professor de karatê dos ricos e famosos. Professor de karatê é como Hollywood se referia a ele, não como Bruce se referia a si mesmo. Assim como as celebridades no futuro se exercitariam com personal trainers em seus quintais em sessões de 1 hora, Steve McQueen, James Coburn, Roman Polanski, Jay Sebring e Sterling Silifan treinavam com Bruce Lee em suas casas. É um pouco engraçado pensar que um dos artistas marciais mais talentosos de todos os tempos perdia seu tempo ensinando Roman Polanski, Jason Brigg e Sterling Silifan a dar um chute. Seria mais ou menos como se Muhammad Ali tivesse passado grande parte de seu tempo dando aulas de boxe a James Garner, Tom Smulders e Bill Cosby. Só que Bruce Lee tinha uma estratégia em mente. Assim como Charles Manson, toda aquela coisa de sifu espiritual era apenas um bico. Da mesma forma que Charles Manson queria ser astro do rock, Bruce Lee queria ser astro do cinema. James Coburn e Sterling Silifan eram seus Dennis Wilson, Steve McQueen e Roman Polanski. Eram o seu Terry Melcher. A cada 4 sessões de treino com Roman Polanski, Bruce falava sobre A Flauta Silenciosa, o filme que ele estava tentando emplacar com o roteirista vencedor do Oscar, Sterling Silifan, que assim como o Dennis Wilson com Charlie, realmente acreditava no potencial de Bruce, que teria em seu elenco James Coburn e o próprio Bruce, em 4 papéis diferentes. Bruce havia até mesmo acompanhado Roman Sharon numa viagem para esquiar na Suíça, só para tentar fazer com que Polanski embarcasse no projeto. Até parece que o Roman Polanski teria um filme pretensioso de ação com James Coburn depois de ter dirigido O Bebê de Rosemary. Roman realmente gostava de Bruce e tinha respeito por ele. Ele até mesmo o admirava, mas toda vez que Bruce falava sobre A Flauta Silenciosa, ele parecia um pouco menor aos olhos de Roman. Na verdade, aquilo o fazia pensar em como Hollywood sempre fazia aflorar o pior nas pessoas. Uma diferença entre Lee e Mason era que Bruce tinha o que era necessário para se tornar um fenômeno. Não na época em que atuava em Besouro Verde, mas alguns anos depois, primeiro em seus filmes de Hong Kong com Li Wei e depois em sua extravagante aventura de artes marciais, né? O Voo do Dragão, Operação Dragão. Porém, em 66, quando ele ainda interpretava o parceiro do Besouro Verde, Kato, Bruce Lee tinha uma fama entre os dublês americanos que trabalhavam no seu programa. E ela era ruim.
Lee não tinha muita consideração nem respeito pelos dublês americanos e se esforçava para deixar bem claro sua falta de respeito. Uma das maneiras utilizadas para fazer isso era batizá-los com socos e chutes durante as cenas de luta. Ele era advertido constantemente por fazer esse tipo de coisa, e assim como Robert Conrad sempre tinha uma desculpa para fazer parecer que a culpa era dos dublês, a coisa chegou a tal ponto que havia um grande número de dublês que simplesmente se recusavam a trabalhar com ele. É verdade, e verdade seja dita, Cliff não gostou de Lee no minuto em que bateu os olhos nele. Isso aconteceu antes mesmo de Rick começar a gravar sua participação como vilão no programa. A primeira vez que Cliff testemunhou as técnicas de combate cenográfico de Lee foi quando o dublê levou Rick até os estúdios da 20th Century Fox para o teste de figurino para o episódio da semana seguinte. Os dois homens ficaram bem afastados do local da gravação e assistiram a Bruce e o ator que contracenava com ele, Van Williams, fazendo uma externa de luta, na qual Lee executava uma série de chutes incrivelmente velozes e dava saltos como Nureyev. Quando Lee terminou, a equipe inteira o aplaudiu. Rick, definitivamente impressionado, virou-se para Cliff e disse: "Esse cara é incrível, hein?" Estranhamente, Cliff bufou desdenhando. "Esse pi não é de nada. Podia ser muito bem o Russ Tamblyn no lugar dele. O cara é um bailarino. Devia mandar o pé de valsa de volta lá pro West Side History." Rick retrucou: "Pi, Cliff, o cara é rápido pra pi. Aqueles chutes são pi." "No filme eles parecem pi", disse Cliff dando uma de entendido. "Mas não tem potência nenhuma. Tudo bem, o cara é rápido, isso eu admito. Mas uma firula, por mais rápida que seja, ainda é uma firula. Nenhuma dessas bichinhas do karatê vale nada numa briga de verdade. Judô é um pouco diferente. Se você luta judô e pega um cara que não sabe o que está fazendo, dá pra dar uma surra nele. Mas nenhuma dessas bichinhas do karatê tem qualquer força nos chutes. E nenhum deles é capaz de aguentar um soco." Então Cliff aponta para Kato, enfatizando: "Muito menos aquele anãozinho ali." Cliff raramente falava aquele tipo de coisa, então Rick deixou que ele fosse até o fim. "Combate corpo a corpo, cara, esse é o lance. Um boina verde daria um pau nesse merda. Tudo que ele faz é firula. Tudo que o Ali ou Jerry Cray fazem é para machucar. Tudo que um boina verde faz é para matar. Eu queria ver esse bicho ali no meio da selva lutando contra um japa 20 quilos mais pesado do que ele, segurando uma faca, só pensando em matar", disse Cliff bufando. "Se isso acontecer, o Besouro Verde vai precisar arrumar um novo motorista." Tá bom. Talvez numa situação de matar ou morrer você tenha razão." "Eu tenho razão", interrompeu Cliff. "Mesmo assim, Cliff", continuou Rick, "a rapidez daqueles chutes é impressionante." "Alongamento", disse Cliff com desprezo. "É tudo alongamento aquilo ali. Se eu for até a sua casa e te alongar 3 horas por dia, de segunda a sexta-feira, em 3 meses você vai fazer tudo o que esse merda faz." Rick lançou um olhar de desconfiança e Cliff se corrigiu. "Ok, talvez não tudo, mas quase tudo." A briga entre Cliff e Bruce aconteceu quando Cliff estava no set de O Besouro Azul trabalhando como dublê de Rick. Bruce, como de costume, estava cercado pela equipe falando sobre suas façanhas. Então alguém lhe fez a pergunta que as pessoas mais lhe faziam: quem venceria uma luta entre ele e o Muhammad Ali? Bruce ouvia essa pergunta constantemente, e dependendo da situação e do humor, a resposta variava. Tempos depois, no set de Operação Dragão, quando John Saxon fez essa mesma pergunta, Bruce supostamente teria dito: "Os punhos dele são maiores do que a minha cabeça." Porém, Bruce admirava o talento de Ali, por isso começou a estudar suas lutas gravadas em película de 16mm. E ao examinar essas gravações, ele fez uma descoberta: Ali deixava o lado esquerdo exposto. No ringue de boxe, ele sabia que Ali o destroçaria, mas Bruce acreditava sinceramente que não havia ninguém que ele não pudesse derrotar em uma luta. O truque seria lutar com Ali sem luvas de boxe e permitir que Bruce utilizasse seus chutes. Então, quando lhe fizeram essa pergunta no set de O Besouro Azul, naquele dia ele disse: "Se nos trancasse numa sala e dissessem que vale tudo, eu daria uma surra nele." E Cliff, que ali estava fazendo um freela de dublê, riu. Bruce perguntou a ele: "Qual é a graça?" Por um breve instante, Cliff tentou evitar o confronto. "Relaxa, cara, só estou aqui para fazer o meu trabalho." Mas Bruce não achou que isso era suficiente. "Mas você riu do que eu disse, e eu não disse nenhuma coisa engraçada." "Ah, você disse sim", retrucou Cliff sorrindo. Putíssimo, Bruce perguntou ao dublê:
O que você achou tão engraçado? Ok, lá vamos nós, pensou Cliff. Eu acho que você deveria ter vergonha de insinuar que seria qualquer coisa além de uma mancha no estofado do carro do Muhammad Ali. Todos os olhos do Seth se voltaram para Bruce. Mas Cliff, que sabia que a partir daquele instante poderia dar adeus ao seu trabalho, pensou que deveria pelo menos fazer aquele dinheiro valer a pena. Então continuou. Um tampinha que nem você daria uma surra no campeão mundial dos pesos pesados? Um atorzinho de merda. Essas coisas de Tarantino é só o Tarantino, né? Essas coisas só o Tarantino. Um tampinha que nem você daria uma surra no campeão mundial dos pesos pesados? Um atorzinho de merda daria uma surra no Ali? Que se o Ali, Jerry Quayle mesmo, te pregaria no chão que nem um martelo. Me responde uma coisa, Catos. Alguma vez na sua vida você já levou um soco de verdade? Furioso, Bruce respondeu. Não levei não, dublezinho, porque ninguém consegue me acertar. Foi o que eu achei que você diria, disse Cliff. Cliff olhou para a equipe que de olhos arregalados assistia tudo aquilo. Eu não acredito que vocês estão comprando o papo furado desse tampinha. Voltando-se para Bruce, acrescentou. Cai na real, parceiro, você é um atorzinho de merda. Se você levar um soco na cara, acabou a briga. Se perder um dente, acabou a briga. Jerry Quayle lutou 5 rounds com o Muhammad Ali com a mandíbula quebrada. Sabe por quê? Porque ele tem uma coisa que você nem sabe o que é. Coração. Bruce, vestindo sua roupa de motorista, fez uma pose de maioral, olhando para o chão, sacudiu a cabeça e então olhou para o dublê e disse sorrindo. Você tem uma boca bem grande, dublezinho, e eu adoraria fechá-la, especialmente na frente dos meus amigos. Mas sabe como é? Minhas mãos estão cadastradas como armas letais. Isso significa que se eu me envolver numa briga com você e te matar por acidente, eu vou parar na cadeia. Cliff retrucou com: se qualquer pessoa matar alguém por acidente numa briga, ele vai parar na cadeia. Isso se chama homicídio. E eu acho que todo esse papo furado aí sobre arma letal não é desculpa que vocês bailarinos usam para nunca entrar numa briga de verdade. Beleza, agora aquilo era um desafio real feito na frente de um monte de colegas de Bruce. Então Bruce sugeriu que eles fizessem uma disputa amistosa, melhor de 3. Quem cair 2 vezes perde. Ninguém tenta machucar ninguém. É só para ver quem acaba de bunda no chão. Vamos nessa, Cato, foi a resposta do Cliff. Sob os olhares empolgados da equipe, os 2 homens se prepararam para lutar. O que Bruce não sabia era que Cliff adorava esse tipo de luta, muito embora ela geralmente acontecesse em lugares como estacionamentos de bares à 1 da manhã. Sempre que Cliff entrava em uma disputa como aquela, especialmente contra alguém que tinha algum tipo de treinamento em combate, ele utilizava uma tática sorrateira, tão elementar que ele sempre se surpreendia com o quanto ela funcionava. A técnica é simples. Ele dá a primeira queda ao oponente. Ele não oferece muita resistência e se prepara para aguentar qualquer golpe que for dado. Na verdade, oferece tão pouca resistência que o oponente, especialmente se for um lutador versado, acredita que Cliff não passa de um falastrão de boteco metido a besta. Deixa eu tirar aqui o negócio aqui. Cliff, então, sabe que esse tipo de disputa, seu oponente sempre usará o golpe ou combinação de golpes com o qual ele se sente mais confortável. Ou seja, após provocar a primeira queda, o oponente de Cliff normalmente já mostrou seu principal golpe. E se Cliff parece não ter experiência em combate e o cara acha que pode nocauteá-lo 19 vezes em 20, o outro cara vai usar o mesmíssimo golpe de novo. E agora que Cliff sabe qual é, ele espera, contra-ataca e arrebenta o cara. Do ponto de vista de Bruce, ele não tinha a intenção de machucar aquele branquelo linguarudo. Ele só queria fechar sua matraca e deixá-lo com cara de bobo na frente de toda a equipe. Para começo de conversa, Cliff arrumaria uma encrenca enorme se machucasse esse cara. Bruce arrumaria uma encrenca enorme se machucasse esse cara. Os dublês já reclamavam que Bruce batia neles e que vinham avisando o chefe da técnica, Randy Lloyd, que não queria mais trabalhar com ele. Além disso, durante suas demonstrações no set, Bruce havia deslocado acidentalmente a mandíbula de um dos cenógrafos com um chute mal calculado. Se Bruce quebrasse a cara de mais alguém naquele set, ele estaria ferrado. De modo que o pequeno dragão decidiu que sua melhor estratégia seria fazer alguma coisa visivelmente impressionante, mas que não machucasse o cara. Apenas alguma coisa que o derrubasse no chão, mas que ao mesmo tempo também mostrasse para aquele babaca com quem ele estava lidando. Um chute giratório no ouvido arrancaria a cabeça desse merda e talvez prejudicasse sua habilidade de fazer contas dali em diante.
Um chute direto jogaria sobre o carro atrás dele, mas sabe lá Deus que ossos se quebrariam. Entretanto, assim como Rudolf Nureyev, Bruce Lee tinha um talento para saltar como poucos que já existiram. Nureyev e Lee pareciam flutuar pelos ares, executar seus movimentos, e quando eles quisessem aterrissar suavemente ao no chão. Assim, Bruce decidiu que dar um salto colossal com muita altura, mas pouca impulsão, seria o movimento mais seguro. Ele sairia do chão, produzindo uma imagem incrível, e encerraria seu voo, enfiando seu pé na região do tórax daquele babaca, jogando-o para trás, fazendo-o cair de bunda no chão. Estaria dando uma lição naquele pip, e foi exatamente o que ele fez. Cliff caiu de bunda no chão na frente da equipe, que aplaudiu. Do chão, o dublê loiro olhou para ele, deu um sorriso bobo e disse: bonito salto, pé de valsa. Então levantou-se do chão e ele disse: faz de novo. Beleza, agora eu vou atravessar o peito desse merda com o meu pé, pensou Bruce. Eu só preciso ter cuidado para que o babaca não quebre o cóccix quando cair no chão. Então, com menos altura e mais impulsão, ele deu um segundo salto sobre o dublê, que se esquivou no último instante, e o mestre em artes marciais praticamente caiu de quatro no chão. Então, pegando pelo cinto e pela perna, Cliff arremessou o artista marcial como um gato com força contra um carro estacionado no set. Bruce ouviu o som de estalo vindo de suas vértebras inferiores quando se chocou contra o carro. Sua omoplata atingiu a maçaneta do passageiro. Ele se machucou de verdade. Estirado no chão de cimento, Bruce levantou os olhos para encarar o dublê branquelo que sorria para ele. Bruce não queria mesmo machucar Cliff. Ele só queria dar uma lição no cara, mas Cliff de fato queria machucar Bruce. Se Cliff tivesse arrebentado com as costas e o pescoço de Bruce pelo resto de sua vida, ao jogá-lo contra aquele carro, ele nem se incomodaria. Enquanto se levantava do chão, Bruce notou que Cliff estava se posicionando para um terceiro round. Ele reconheceu sua postura como uma posição militar de combate corpo a corpo. Bruce estava putíssimo por aquele bosta ter conseguido machucá-lo, mas também pela primeira vez viu seu oponente como ele realmente era. Não era apenas um caipira dublê de cowboy. Bruce sabia que Cliff sabia o que estava fazendo. Bruce percebeu que Cliff o havia enganado com aquela conversa mole e o induzido a executar 2 vezes o mesmo movimento. Bruce poderia ter golpeado Cliff de 14 maneiras diferentes que o dublê jamais teria sido capaz de bloquear. Mas ao fingir que era um pamonha sem qualquer treinamento, Cliff fez com que Bruce fosse preguiçoso e caísse direitinho na armadilha do dublê. Se a reação de Cliff não tivesse sido tão violenta, Bruce talvez tivesse até mesmo admirado aquilo. Bruce também se deu conta rapidamente de que, embora Cliff não fosse tão habilidoso quanto os oponentes que ele havia enfrentado em todos os seus torneios de artes marciais, o sujeito era algo que nenhum deles era: um matador. Bruce conseguiu ver que Cliff havia matado homens com suas próprias mãos. Ele conseguia ver que Cliff não estava lutando contra Bruce Lee. Cliff estava lutando contra o seu instinto de matar Bruce Lee. O artista marcial costumava imaginar como ele reagiria no dia em que eventualmente se encontrasse numa situação de matar ou morrer com um lutador habilidoso. Ao que parecia, o dia era hoje. Por sorte, o terceiro round foi interrompido pela esposa do chefe da técnica bem quando estava prestes a começar, e como ele já esperava, Cliff foi sumariamente demitido. O problema com aquilo tudo é que Cliff não havia sido levado ao set de Besouro Azul como um ranger, com a missão de surrar Kato em público. Ele deveria apenas ser o dublê de Rick durante sua participação especial no programa. Aí ele é demitido, ele é mandado embora, entendeu? E aí não acontece a terceira parte da luta, entendeu? Dizem as histórias, isso aqui deu o maior buchicho quando o filme saiu. Deu maior bochicha à época, quando o filme saiu, a família do Bruce Lee queria processar o Tarantino, não sei o quê. Mas essas histórias do Tarantino aqui, elas são histórias que foram contadas para ele, né? Ele deixa até uma lista aqui no livro, aqui, ó, todos os atores veteranos que me contaram histórias extraordinárias desse período. Bruce Dern, David Carradine, Burt Reynolds, Robert Blake, Michael Parks, Robert Forster, especialmente Kurt Russell. Pessoas que viveram lá nos anos 60, 70, então relataram para ele muitas coisas, né? Falaram pro Tarantino, contaram, o Tarantino deve ter entrevistado muitos caras, e essa história, provavelmente, ela é verdadeira, tá? Ela é verdadeira. Só que, né, então aí pegaram aí e deram uma espanada na história por conta do Bruce Lee, né? Bruce Lee virou mito, né? A gente sabe, a gente tá careca de saber, né? O Bruce Lee é um mito. Isso nem se discute, né? É um mito do cinema, é um mito das artes marciais, quer dizer, não se discute.
Tem muita, como eu falei no livro, tem muita citação musical, entendeu? As trilhas sonoras do Tarantino são conhecidíssimas, muita música, entendeu? Tem a história, como eu falei, da família Manson. Aqui tem a história, uma das histórias do filme, que é exatamente o Cliff indo visitar lá o local onde o Charles Manson vivia, né? Vivia lá no local de faroeste, que tem essa cena no filme, é muito, muito boa, que é o Cliff, né? Pelo ponto de vista do Cliff, aqui já é o ponto de vista de uma das mulheres da família Manson que está cuidando lá de um velho cego lá, mas é vista pelo ponto de vista, né? Ponto de vista que tem todo aquele no filme assim, para mim uma das melhores cenas do filme, exatamente porque tem todo um clima bem psicose, bem Hitchcock no filme. Aqui já é um pouco quebrado porque da visão o Cliff chegando no carro com a Pussycat chegando no carro, na visão da mulher que está tomando conta do velho. Bem essa visão, bem diferente do... Assim, vai acontecer a mesma coisa, mas só que pelo ponto de vista da mulher lá, da hippie, que está tomando conta do velho lá, etc, etc. Quer dizer, é um livro muito interessante para quem gosta de cinema, tá? Para quem gosta de cinema, para quem gosta de histórias de cinema, né? Para quem gosta de histórias de cinema, tem todo aqui, gente, uma sucessão de citações de nomes de filmes, de músicas, bandas dos anos 60 que hoje as pessoas até conhecem as músicas, mas não fazem a menor ideia de quem estava cantando, entendeu? Sucesso, aquelas coisas que a gente tem uma tendência, né, a perceber que faz muito sucesso no momento, assim, é um sucesso estrondoso, daqui a algum tempo ninguém vai estar ouvindo mais falar, entendeu? Imagina se mais de 50 anos depois, 1969, entendeu? Bandas, Los Bravos. Você sabe quem é Los Bravos? Provavelmente você conhece a música. Você já ouviu a música do Los Bravos? Você já conhece? Você conhece a música? Já ouviu? Mas você não faz a menor ideia quem seja. Porque isso desapareceu no tempo e no espaço. A música permanece tocando aí nas FMs aí de músicas antigas. Continua aí. Mas você... É igual quando no próprio Pulp Fiction, a trilha sonora do Tarantino, né? Que você conhece as músicas, mas você não faz a menor ideia de quem está cantando. Mas na época era um sucesso estrondoso. Entendeu? O Tarantino é mestre nisso. Então aqui ele vai unir nome de filme, nome de música, histórias, tudo em 558 páginas, que você lê assim rapidinho. O livro é um tijolinho, né? É uma espécie de tijolinho que vale muito a pena você ter, vale muito a pena você ler. É um negócio realmente bacana. Como eu falei, quando eu bati o olho, eu já saí, eu falei, opa, já saí lendo. Já peguei o livro, já saí lendo. Já li 150 páginas no mesmo dia. Quer dizer, vale bastante a pena. Vale a pena também ter o filme, né? Assistir o filme também, beleza? Que isso aí você encontra fácil. O filme você encontra nesses streamings aí esses canais de streaming de filme, de série, etc. Isso não é difícil de encontrar, não. Eu queria só, antes, eu não posso esquecer de fazer uma alusão, entendeu? Eu não posso esquecer de fazer aqui uma alusão, porque senão eu esqueço e a gente, né, vai falando e esquece. Eu assim, é só uma alusão ao Bastardos Inglórios, né, e o Era Uma Vez no Oeste, que aqui né, os hippies no Era Uma Vez em Hollywood são queimados, né, nessa realidade paralela aqui, tanto do livro quanto do filme, esses hippies do Charles Manson, a questão da Sharon Tate, como eu falei, ela não morreu naquela época, pode ter morrido depois, mas morreu naquela época. E no Bastardos Inglórios, a morte do Hitler, né, queimado no cinema, entendeu? Parece que o Tarantino gosta de pegar, desenvolveu essa ideia de pegar figurinhas, de pegar as figurinhas e torrar, né, de alguma forma, né? O Charles Manson, a família do Charles Manson queimada, e aqui no Bastardos Inglórios o Hitler e Caterva, né, são queimados. E por coincidência tem aqui o Brad Pitt nos dois filmes, beleza? Ó, o livro está na Amazon, está custando cerca de R$35, beleza? Se você quiser adquirir pela Amazon, ele está cerca de R$35, 35 e uns quebrados. Não é um preço caro, não está caro. Entendeu? Se você for comprar em livraria por aí, provavelmente você vai encontrar esse livro bem mais caro. Eu andei olhando aí, acima de R$100. Mas pela Amazon tá R$35, 35 uns quebradinhos, dá facinho de você comprar. Entra aí com o link aí do canal Paulo Darwin 1970 e compra o livro, beleza, gente? Tranquilo? Ó,
Não tentei não dar muito spoiler. Eu só fiz a leitura da história do Bruce Lee exatamente porque tem no filme, tá lá fácil e isso provavelmente tá aí rodando aí pelos YouTubes da vida. Tranquilo? Beleza? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, comente. Era uma vez em Hollywood, do Quentin Tarantino. Um livro baseado no filme, ou vice-versa. Ou o Tarantino escreveu o livro e depois roteirizou. Tranquilo? Beleza? Curta o vídeo, se inscreva no canal. Compartilha esse vídeo, passa aí pra frente aí, vale a pena pra caramba, muito bom, você lê rapidinho. É cinema, gente, aqui é cinema da melhor qualidade, tranquilo? Valeu, até a próxima, tchau, tchau, obrigado!